Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Começaremos a falar nesta aula sobre uma classe de palavras muito importante para a nossa escrita, a nossa interpretação e o nosso conhecimento e estudo de língua portuguesa, a classe dos verbos. Primeiramente, vamos lembrar o que é um verbo. O verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões, de modo que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo, voz e aspecto. Primeira coisa importante ressaltar: o verbo, como nós já vimos, não diz respeito apenas à ação. Isso é muito frisado, né? A palavra que diz respeito à ação. A gente sempre pensa, verbo. Mas o verbo, ele também tem outras características. Ele também diz respeito à mudança de estado, fenômeno da natureza, e ele flexiona-se. Costuma-se dizer que o verbo é a classe gramatical que mais sofre flexões. O que isso significa? Nós conjugamos os verbos. Conjugar um verbo é dizê-lo nas mais variadas posições de tempo, modo, pessoa, e é isso que nós costumamos fazer. Ele pode variar também de acordo com voz, porém a voz nós estudaremos na parte de sintaxe, já com o domínio do sujeito e predicado, para que a nossa matéria ela não fique solta e haja maior compreensão. Estrutura do verbo. Para que nós possamos começar a entender como é a organização dessa classe tão importante, nós temos que falar sobre sua estrutura, sobre como ela é organizada. O verbo é formado por 3 elementos: radical, vogal temática e desinência. Então, é como se o verbo, a palavrinha, fosse dividida em 3 pedacinhos. O primeiro pedacinho é o radical, o segundo pedacinho é a vogal temática e o terceiro pedacinho é a desinência. Nós falaremos a seguir sobre cada um deles. Radical. Radical é a base. Nele está expresso o significado do verbo. É só nós pensarmos um pouquinho. Quando nós vamos conjugar um verbo, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós percebemos que há pedacinhos, há partes nesse verbo que repetem-se. Há partes que, se nós olharmos já com a conjugação do verbo feita, nós veremos que está presente, se não em todas as posições, na maioria delas. Esse pedacinho chamado radical, além de repetir-se, costuma dar a ideia daquele verbo. Nesse caso, nós dizemos que é o radical. Exemplos. No verbo dissertar, vou indicar aqui para vocês, no verbo dissertar, eu disserto, tu dissertas, ele disserta e por aí vamos. A parte que se repete é o disserte. Então, nós dizemos que o radical é o disserte. Manso, por que você colocou esse tracinho aqui? Uma coisa importante. Esse hífen, ele é colocado sempre para indicar que algo foi retirado da palavra. Esse hífen indica que há algo depois do T. Se fosse ao contrário, se eu tivesse retirado algo antes, o hífen estaria antes. No exemplo está assim, ó, dissertar, disserte. Aí nós temos esse tracinho. Se eu tivesse apenas o ar, o tracinho, que é o hífen, viria antes. Próximo exemplo, esclarecer. A mesma coisa, a parte que se repete é o esclarece, até o C. Então, o esclarece é o meu radical. Colocarei aqui o hífen
mostrando que vem algo depois, ok? O nosso último exemplo de radical, contribuir. A mesma coisa, eu contribuo, tu contribuis, ele contribui. A parte que se repete, essa parte reincidente, é a parte do contribu. Dessa forma, o contribu é o nosso radical. Percebam que vai se repetir, traz o significado da palavra radical. O segundo elemento é a vogal temática. A vogal temática se une ao radical para receber as desinências e assim conjugar os verbos. O resultado dessa união chama-se tema. Então, o que é a vogal temática? A vogal temática, como o próprio nome já diz, é a vogal. Nós sabemos que existe a consoante e existe a vogal. Vogal temática mostra para nós aí a qual conjugação o verbo pertence. E quando nós temos a união do radical com a vogal temática, nós temos o tema. Exemplos. Assim, tema é igual... Essa hora o aluno olha e diz, tem matemática aí também? Só um pouquinho. Radical mais vogal temática é igual tema. Aqui, ó, isto mais isto igual ao tema. Exemplos. Dissertar. Vejam, o meu tema é dissertar. Por quê? Disserte é o meu radical, a é a minha vogal temática e disserta é o meu tema. Esclarece. Até o C eu tenho radical, o E é minha vogal temática. Logo, o meu tema é esclarece. Contribui. Até o U, nós temos o radical. O I é a minha vogal temática. Então, o meu tema é contribui. Continuando, a vogal temática indica a qual conjugação o verbo pertence. Em língua portuguesa, nós temos 3 conjugações. Primeira conjugação abrange os verbos cuja vogal temática é a. Vamos lá. Mansu, como eu faço para descobrir como é classificada essa conjugação? Nós colocaremos o nosso verbo no infinitivo. O infinitivo é a forma neutra do verbo, é quando a gente diz que é o nome do verbo. Vamos supor que nós estivéssemos analisando o verbo amava. Eu vou olhar para esse verbo amava e vou perguntar, qual é o infinitivo dele? Como que é o verbo amava sem conjugação? Ah, é amar. Esse verbo termina com AR. Então, eu sei que esse verbo é um verbo de primeira conjugação, porque na sua forma neutra, no seu infinitivo, ele termina com AR. Exemplos: argumentar, dançar, sambar, amar, viajar, apaixonar, telefonar, estudar, aprovar, cursar, formar, passar. Todos os verbos que no infinitivo terminarem com AR têm vogal temática A, portanto, pertencem à primeira conjugação. E o mesmo acontecerá com os outros verbos. Estou com dúvida, coloque sempre no infinitivo. Os verbos de segunda conjugação são aqueles cuja vogal temática é e também o. Eu vou explicar para vocês por quê. O Manso, eu já sabia do E, mas o O por quê? Os verbos terminados em os verbos, na verdade, de segunda conjugação, eles são terminados em E. Os verbos ter, conter, escrever. Mas por que os verbos terminados em O? Antigamente, os verbos terminados em OR, por, compor, supor, repor,
eles não eram terminados em o, eles eram terminados em e. Então, automaticamente, eles já eram de segunda conjugação. Como não existe quarta conjugação em língua portuguesa, em outras línguas neolatinas, né, línguas derivadas do latim, pela convenção, esses verbos continuaram como segunda conjugação. Antigamente, o verbo por era poer, supor, supoer. Tanto que o espanhol, por exemplo, nós temos o verbo ter, ele é tener. Nós temos o verbo por, que é poner. É só nós pensarmos um pouquinho e nós vamos perceber que há muitas proximidades entre o espanhol e o português por conta da sua raiz latina e com essa evolução que eu já falei 20 vezes, né, durante as nossas aulas das palavras, alguns traços fonéticos e até gramaticais foram sendo distanciados, ok? Então, aqui, como vocês podem perceber, os verbos que são terminados em segunda conjugação são os verbos que têm e o aí no final. Escrever, ter, supor, repor, compor, por conta dessa raiz e dessa razão históricas. Terceira conjugação abrange os verbos cuja vogal temática é i. Emitir, evoluir, ir. Sempre que você quiser saber a qual conjugação um verbo pertence, lembre-se de colocá-lo no infinitivo e perceber qual é a vogal temática. Sabendo qual é a vogal temática, você vai saber se é a primeira, segunda ou terceira conjugação. Manso, a gente tem verbo terminado em u? Em língua portuguesa, que eu saiba não, porque nós só temos 3 conjugações. Quanto às desinências, que é essa terceira e última parte dos elementos do verbo, são os elementos que, junto com o radical, promovem as conjugações. Então, unem-se para que as conjugações, as flexões verbais, consigam ser feitas. Desinências modo-temporais. Vamos analisar o nomezinho mais uma vez. Não é decoreba, é saber. Modo temporal tem a ver com modo e com tempo. Quando indicam os modos e os tempos, né? Número pessoal indicam pessoas e há qual número, se é singular ou plural. Exemplos. Dissertávamos. Esse vá indica uma desinência de tempo, é pretérito do modo indicativo. E o mos, uma desinência de primeira pessoa do plural. Então, vejam que esses pedacinhos do verbo, tanto vá quanto mos, têm indicações relativas a tempo, a número. Esclarecerei, mais um exemplo. O re é uma desinência de tempo do futuro do indicativo. E o i é uma desinência de primeira pessoa do singular. Certo? Esclarecer já dá uma ideia de futuro para nós. Esclarecerei, certo? E já dá a ideia de que sou eu, de que é a primeira pessoa do singular. Contribuamos. O a é uma desinência de modo presente do subjuntivo. E o mos, uma desinência de primeira do plural. Contribua. Se eu disser só contribua, contribua tu. Agora, contribuamos. Primeira do plural, então já muda aí a pessoa, a gente consegue ter uma visão diferenciada. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com a compreensão dos verbos. É uma matéria que precisa de certo raciocínio, mas não é difícil. Então eu espero que nessa primeira aula sobre verbos, vocês tenham compreendido que é muito importante saber a função correta do verbo. Que o verbo, ele pode ser flexionado, que o verbo, ele apresenta uma estrutura dividida em 3 partes, que ele apresenta 3 conjugações, porque basicamente isso é o norte para tudo que virá depois. Que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês. Um beijo e até a próxima!